preste muita atenção e adore o Senhor nesta noite. Meus irmãos, aqui está um livro que diz respeito à fundação da igreja, à inauguração da igreja. A igreja, como vocês sabem, ela começou em Jerusalém com apenas 120 pessoas. No dia de Pentecostes, que está no livro de Atos, capítulo 2, estava havendo uma festa em Jerusalém. Essa festa, ela era comemorada todos os anos. E nessa festa vinham pessoas de diversas nações, diversas nacionalidades, comemorar a festa de Pentecostes, que foi introduzida pelo próprio Deus, ainda na época de Moisés, quando Moisés estava guiando seu povo. No meio daquela festa, se cumpriu a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E naquele momento, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2, que ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e aquele vento entrou dentro da igreja, onde estavam os 120 membros, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Naquele momento houve um alvoroço, porque as pessoas que estavam comemorando a festa viam aquelas pessoas, quem elas eram? Eram os galileus, falando cada um num idioma diferente. Pastor, eles estavam falando a língua de várias nações? Não, desculpe, eu tenho respaldo bíblico para dizer isso. Eles não estavam falando idiomas de nações, como dizem alguns teólogos. Eles estavam falando em línguas dos anjos. Onde é que está escrito isso, pastor? É simples. Atos capítulo 2, versículo 7. É rapidinho, conforme no Rio de Janeiro. É molinho para a gente resolver isso. Os homens diziam assim: não são galileus todos eles? Sim. Então por que cada um fala numa língua diferente, as quais são nascidos? Ele quis dizer uma língua nova, uma língua que surgiu naquele momento. Essa era a língua dos anjos, a língua do Espírito Santo. Amém. Mas eu não posso parar aí, porque eu tenho muita coisa pela frente e tem pouco tempo para isso. Então fomos à frente, Deus levantou um homem chamado Pedro, um homem que não tinha cultura, um homem que era um pescador de peixes mesmo, vivia pescando. E Deus soprou sobre ele o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Se você acha que Deus está esperando você se preparar primeiro, você ainda não fala alemão, está esperando você primeiro falar o alemão, ou falar o inglês, ou até mesmo o português corretamente, você acha que vai levar anos para que Deus possa te chamar, porque primeiro você precisa de uma formação. Eu quero dizer para você que é evidente que é boa formação, é boa cultura, é bom estudar muito, mas quando Deus tem uma obra e um plano na vida de uma pessoa, Ele não quer saber se essa pessoa sabe ler direito, sabe escrever direito. Simplesmente Ele olha para a pessoa, mira na pessoa, aponta para ela e diz assim: Maria, João, Joaquim, Pedro, Rodrigo, eu, Senhor, te chamei. Amém. E aí quando o Senhor te chama, Ele sopra sobre você. Aí em você entra capacidade, qualificação, o Espírito Santo. Entra em você todos os dotes que você precisa para se apresentar diante de qualquer pessoa. Santo! Ele fez assim na vida de Pedro. E Pedro pregou naquela noite, no dia de Pentecoste, e se renderam 3.000 almas. De 120 pularam para 3. Meus irmãos, eu quero vir direto então para esse assunto. Veja bem, a Bíblia diz que Paulo, ele viajou a Frígia e a Galáxia, e ele foi impedido pelo Espírito de pregar ali. Ele quis naquele momento entrar na Ásia, e ele foi impedido de pregar na Ásia. Eu quero botar um ponto aí, e eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Tudo que se faz na vida tem que ter a direção de Deus. Amém. Aleluia. Pastor, mas ligou um profeta para mim, não sei de onde, e me chamou para ir para o monte, para a montanha, para a caverna, não sei para onde. Irmão, cuidado, peça a direção de Deus. Amém. Mas pastor, mas ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu sei que é um homem de Deus, mas eu quero saber se o Espírito Santo quer que você vá com aquela pessoa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, a minha igreja está muito fria, eu não estou concordando com muita coisa da minha igreja, e eu vou mudar para uma igreja não sei aonde, que dizem que lá acontece de
chamou covardes. É verdade, aleluia. Se Deus colocou você aqui nessa igreja e você está passando luta, dificuldade, seja o que for, Deus não te chamou para você simplesmente ficar na sombra e água fresca e querer só a bênção de Deus. Eu quero lembrar você que a maior preparação que existe de uma pessoa que foi chamada por Deus não é pura e simplesmente só teológica no seminário, mas a maior preparação é no deserto, onde Moisés passou. A maior preparação é nas cadeias que Paulo sofreu. A maior preparação, meu irmão, é nas perseguições. A maior preparação é você ser caluniado, falarem mal de você, subestimarem a tua chamada, dizer que tu não vai chegar em lugar nenhum, que você está fora da direção. E eu digo pelo Espírito Santo, fique calado, fique no seu lugar e espere que Deus vai convidar essas pessoas para assistirem de perto a tua exaltação. Aleluia! Você não tem que se defender. Você não tem que provar que Deus é contigo, provar que você é mulher de Deus e provar que você é homem de Deus. Você não precisa disso. Quem vai provar isso para você é aquele que te chamou, é o próprio Deus. Pastor Rodrigo é muito novinho, eu não acredito que esse homem vai dar certo aqui, não tem experiência e não sei o que, e bababá. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele não tem um regulamento para dizer idade, tipo físico, como é que você tem que ser, não. Ele simplesmente pega a graça dele, olha para uma pessoa, pode ser uma criança, um adolescente, mira nela e diz assim: recebe o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus que Paulo foi obediente. O Espírito Santo disse assim: não vá para a Ásia. Ele não foi. Glória a Jesus. Aí disse assim: não vá para a Frígia. Ele não foi. Aí ele voltou a Troade. Diga para mim assim: Troade. Você precisa estar em Troade nesta noite. Aleluia. Porque Troade é o lugar de ouvir a voz de Deus. Aleluia! Foi em Troade que o Espírito Santo falou com Paulo. E ele estando em Troade, ele adormeceu. E numa visão ele viu um varão macedônio. E disse para ele: vem, atravessa a Macedônia e nos ajuda do lado de cá. Glória a Jesus. Desculpe, irmãos, essa risada aqui é de alegria, meu Espírito Santo. Eu estou olhando ali para o pastor Rodrigo, estou lembrando o Espírito Santo falando com ele: atravessa a Macedônia. O Espírito Santo falando comigo: atravessa a Macedônia. Aí Paulo encontrou Timóteo. Timóteo naquele momento era um jovem, um evangelista, e Timóteo seguiu a Paulo. Também a Silas seguiu a Paulo. E a Bíblia diz que houve uma grande obra na Macedônia.